Eu já estou compartilhando aqui com o Pedro para trazer na tela uns slides, né? Que a gente vai começar pelo slide e depois a gente vai para o Power BI, né? O Fortaleza, eu percebo, e bem que Cássio avisou, eu tinha tweetado um dia, usei essa expressão no Twitter e não tinha percebido as respostas. Aí Cássio avisou, meu irmão, a turma lá tá puta com a história do Cometa Halley, né? E quando eu disse que o que o Fortaleza está construindo é um Cometa Halley para nossa geração, é justamente porque o Cometa Halley é algo que passa uma vez a cada geração humana. Dificilmente, algumas pessoas até podem, né, se tiverem visto o primeiro muito cedo, podem até ver duas vezes o Cometa Halley passar pela Terra. Mas é algo muito raro. E o Nordeste na liderança da Série A é algo extremamente raro, tá? Dentro dos pontos corridos. Não, quando eu falo cometa, eu não estou querendo dizer que o crescimento do Fortaleza é passageiro. Até porque ele já é consideravelmente sólido. É claro que virão curvas no caminho do Fortaleza. É impossível você achar que o Fortaleza, a partir de agora, vai passar o resto da sua história, os próximos 10 anos, né, brigando por Libertadores, sendo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. A história, ela traz curvas até para os maiores times do país, tá? Imagine, né, para times que ainda estão na construção dos seus melhores dias. Mas a verdade é que os melhores dias do Fortaleza são os melhores dias do Nordeste na Série A, na história dos pontos corridos. E esse gráfico que a gente abre, o raio-x, mostra justamente isso. São todas as vezes que um clube do Nordeste liderou a Série A desde que o formato foi implementado. São 16 rodadas, tá? Em 19 anos, vezes 38, se Minhoca fizer um cálculo rápido aí na cabeça. Mas, na verdade, são 18 vezes 38. Eu vou fazer na 684 rodadas, mais 24 desse ano, 708 rodadas. Dessas 708, o Nordeste liderou 16 vezes. Tá? Sendo que dessas 16 vezes, a grande parte é muito no comecinho do campeonato. Em 2008, o Náutico foi o primeiro time do Nordeste a ter um print como líder, mas foi na segunda rodada. Em 2009, o Vitória tem 2 prints como líder da Série A. Na primeira e na segunda rodada. Tá? Em 2016, o Santa Cruz tem 2 prints na Série A, de líder na Série A. E também são os últimos prints da Série A, que Arthur não me entenda mal. Mas líder na segunda e na terceira rodada. Em 2017, o Bahia foi líder na primeira rodada. Em 2019, o Ceará foi líder na primeira rodada. Em 2021, o Bahia foi líder na primeira, o Fortaleza foi líder na segunda, na terceira e na quarta. Ponto. Eu pulei 2015, porque 2015, aquela campanha do Sport, é a única que você tem uma liderança com 25% do campeonato andando. Um pouquinho mais de 25% do campeonato andando, mais de um quarto do campeonato. E era a liderança mais distante que o Nordeste tinha até então. O Sport foi líder na terceira, depois teve a sequência de 3 rodadas como líder, 8ª, 9ª e 10ª rodadas. O Fortaleza assume a liderança em 2024, na 24ª. O Nordeste nunca tinha um líder. Hoje eu vi a notícia circulando no país. É a primeira vez que o Nordeste tem um líder no segundo turno da Série A nos pontos corridos. Essa é a forma mais simples, porque, na verdade, essa é a primeira vez que o Nordeste tem um líder, tá? Da 11ª rodada em diante. Minhoca, qual o tamanho, né,
dessa liderança do Fortaleza. Eu assim, quando eu falo que é um cometa Halley, quando eu falo que é algo que a nossa geração vai ver uma vez, duas vezes, é porque nem o Bahia, né, com esse aporte do Grupo City, não vai ser comum, não vai ser rotineiro a gente vê o time liderando a Série A já na hora que a Série A caminha para o seu afunilamento. Ainda não está afunilando. Afunila depois da 30ª rodada. Mas está caminhando para essa 30ª rodada. Então, Minhoca, 14 rodadas depois do recorde anterior do Nordeste é uma outra história. E aí, acho que é pela primeira vez na vida a gente pode dizer que um clube do Nordeste briga pelo título da Série A, né? A gente tá vendo, para mim, a melhor campanha que o Nordeste já promoveu até aqui, nos pontos corridos, assim, sobrando mesmo, assim. Quando a gente lembra aquela campanha do Sport, a campanha do Vitória, a própria campanha do Fortaleza em 2021, que até no contexto, assim, pô, aquele 2021, com o elenco que tinha, era muito difícil. Só ficou atrás dos 3 maiores orçamentos da Série A daquele ano, né, era Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. 2021 é um feito gigantesco, assim. Porque é tipo se a gente imaginar hoje o Criciúma bater um G4, por exemplo, 2021. Só que essa já é uma campanha tão consistente, e a gente acabou de listar, né? Desses últimos 10 jogos aí, a equipe ganhar 9, por exemplo, é algo inquestionável, até se a gente compara com outras equipes. O Atlético Paranaense nunca chegou nesse patamar, assim, teve em 2004, mas estou falando de 20 clubes, né? Assim, teve em 2004. Isso. O São Caetano também chegou a brigar ali. Estou falando assim, equipes que não são ali do eixo, né? Ali o chamado lá. Eu acho que teve um Atlético de Mancini que ficou próximo, não teve um Atlético que ficou ali próximo, mas assim, não chegou a ser acho que a ponto de uma liderança ou com uma sequência dessa, assim. Por isso que eu até uma liderança eu já acho foda, assim, mas eu acho que a sequência é mais foda ainda, sabe? Eu depois vou até tentar fazer esse levantamento, assim. Quem em 10 rodadas consecutivas conseguiu deixar escapar 2 pontos, pô. Assim, é algo absurdo, assim. É campanha de equipe que tem elenco para Flamengo. Resumindo, para mim é Palmeiras e Flamengo hoje, assim. Eu tô falando do patamar de equipe e talvez um Atlético Mineiro. Mas, assim, eu acho que é a maior campanha que eu já vi hoje, assim, de uma equipe tirando do eixo, assim, dos clubes do eixo ali, né? Os clubes de Minas, os clubes de São Paulo, os clubes do Rio e tal. Campanha como essa, eu nunca vi nada parecido. Para mim, é a campanha tirando ali do grupo seleto, né, que ganha mais dinheiro. O Fortaleza, para mim, é a melhor campanha até aqui que eu já vi dos pontos corridos. Carlos lembrou aqui no chat, tá, que o Atlético Paranaense de Mancini foi em 2013. E aí ele foi terceiro colocado, mas terminou a 12 pontos do Cruzeiro campeão, tá? Deixa eu colocar na 24ª rodada para saber onde estava esse Atlético. Ele era o quarto colocado, tá? Ele era o quarto colocado, mas estava a 12 pontos do Cruzeiro, os mesmos 12 pontos da reta final. Ou seja, não havia qualquer iminência de título. Tá? Não havia qualquer G4, né? Iminência de título. Brigava pelo G4 e acabou ficando em terceiro. Tá? E só um detalhe, né? Aqui a gente tá gravando aqui, e como vai ficar. Se a gente não perder o canal um dia. Aqui a gente está mostrando 24ª rodada, mas lembrando, Fortaleza tem 23 jogos nesse momento. Isso. Quando ele ajustar, vai mudar a história, né, Minhoca? Isso é que é mais absurdo ainda. A gente está falando de 24ª rodada de uma equipe que tem um jogo a menos comparado ao segundo colocado. Isso quando o jogo do Inter acontecer, a história se ajusta, né? Depende muito de como cada estatístico, como cada historiador trata, né, Minhoca? Alguns colocam o jogo na rodada que ela seria... A maioria faz assim. O Pedro, por exemplo, que é essa aí que tem, ele considera isso. Então, em 2020, que foi ano da pandemia, teve muitos jogos adiados e tudo mais. Então, a verdadeira classificação, ela não aconteceu na rodada, porque teve jogo acontecendo bem depois e tudo mais. Então, assim, mas o Fortaleza já está garantido. A 24ª rodada, ele é líder independentemente. Então, Minhoca, quando a gente analisar esse dado em outro ano, o Fortaleza não vai aparecer como líder só na 24ª rodada, né?
Se ganhar do Inter, por exemplo... Se ganhar do Inter, né? Se ganhar do Inter, ele já pode aparecer até com mais rodadas, né? Pode estar ali com 2 ou 3 e tudo mais, mas eu acho isso é que é mais foda ainda, né? É 24ª rodada com 23 jogos. Exatamente. E esse é o ponto, tá? Então a gente abre justamente falando do peso histórico. Mais do que analisar os números, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. É importante fazer esse registro histórico, porque aqui a gente conta a história do futebol do Nordeste. Temos vários programas especiais contando a história do futebol do Nordeste. E faremos outros em breve. É sempre muito legal quando a gente faz alguns programas históricos, né? A gente tem programas que a gente gravou ali na pandemia muito legais, né? O Nordeste Versus, né? Era o nome do programa, lembrando as histórias de cada time em grandes duelos nacionais. Saiu agora, depois do jogo, né? Tem um site de estatística, um perfil, né? Que tem até no Twitter, que ele pegou os adversários dos últimos 5 anos enfrentando o trio de ferro paulista, né? Palmeiras, Corinthians e São Paulo. O Fortaleza, ao lado do Atlético Mineiro e Flamengo, são as únicas equipes que nos últimos 5 anos conseguiram bater nas 3, na mesma competição, assim. Sim. Assim, o São Paulo tá 12 jogos. A gente não sabe o que é ganhar do Fortaleza. Que já é uma freguesia. Tipo, antes de enfrentar o São Paulo, que nem tinha vencido. E agora, São Paulo... Então, o primeiro ponto que a gente faz nesse raio-x é isso, é estabelecer a marca histórica. Algo que nunca foi palpável para o futebol do Nordeste. A verdade é essa. Que nunca foi palpável. Talvez em algumas largadas ali do Bahia, do Sport, da Lei Sport 2015, pode ter tido lá no fundo um sonho de que poderia, quem sabe, disputar o título. Mas isso não é sonho. Tá? O Fortaleza, ele é um grande candidato ao título. Eu ainda não vou ser ousado o suficiente para dizer que é o grande favorito ao título, mas eu não vejo nenhum outro time com um potencial de título maior do que o do Fortaleza. Eu vejo igual. O maior eu não vejo. Eu não consigo achar que o Fortaleza está 1 centímetro abaixo do Botafogo, abaixo do Palmeiras ou abaixo do Flamengo. Tá? A gente vai então para um outro slide aqui com algumas comparações entre esses times. Tá? Como eu falei, isso aqui é um slide de forma muito simples, de forma muito básica, que traz uma junção de algumas informações que estão no nosso Power BI. Quando a gente passar por esse slide, a gente vai para o Power BI e pode trazer detalhamentos maiores. Tá? Então, obviamente, a primeira linha de números que a gente tem é exatamente com a pontuação e o número de jogos. Tá? O Fortaleza tem um jogo a menos do que o Botafogo e o Palmeiras, tem o mesmo número de jogos do Flamengo, mas abriu 4 pontos desde a rodada passada, né? Abriu 4 pontos sobre o Flamengo, 4 sobre o Palmeiras e 1 sobre o Botafogo, tendo um jogo a menos. Em aproveitamento... O Flamengo tá igual, só lembrando. O Flamengo isso, o Flamengo igual, tá ali o 23 do ladinho ali. Em aproveitamento, o Fortaleza, claro, também é líder, já era, inclusive, em aproveitamento. Tem 70% de aproveitamento. Impressionante, né? Um altíssimo número. Com 65% do Botafogo, 64% do Flamengo e 61% do Palmeiras. Pedro Pereira faz uma projeção ajustada que eu gosto muito. O que é a projeção ajustada? Não é que ele pegue os jogos que estão faltando e projete os 70% do Fortaleza. Não é isso que ele faz. A projeção ajustada dele pega quantos jogos estão faltando em casa. No caso do Fortaleza, faltam 6 jogos em casa. Qual é o percentual de aproveitamento do Fortaleza em casa? É esse. Então vamos aplicar o percentual do Fortaleza em casa aos 6 jogos que faltam em casa. E ele pega, faltam 8 jogos fora, ele vai pegar o percentual do Fortaleza como visitante e aplica nos 8 jogos fora. 9. Essa nos 9 jogos fora. Essa é a projeção ajustada. Tá? Essa é a projeção ajustada. A do Fortaleza é de 76,7, ou seja, ele terminaria o campeonato ali entre 76 e 77 pontos. A do Botafogo, 75,3.
a do Flamengo 72,3 e a do Palmeiras fica bem mais embaixo, com 68,6. Por que a do Palmeiras fica mais embaixo? Perceba ali que a gente tem uma casinha que mostra justamente a distribuição dos jogos, tá? O Fortaleza tem 13 jogos em casa e 10 fora, o que ele já realizou até aqui. Número simetricamente invertido ao do Botafogo, que tem 10 em casa e 13 fora. O Flamengo é mais equilibrado, 12-11, e o Palmeiras é 13-11, tá? Ou seja, se existe um argumento contra o Fortaleza e pró Botafogo, é essa diferença nos jogos em casa, né? O Botafogo tem 3 jogos em casa a menos do que o Fortaleza. Há uma curva clara nesse momento, né? Exatamente. E é um mando forte, né? O Botafogo usa muito bem o seu mando, um gramado específico, né? Que ano passado foi até determinante. O que fez o Botafogo até cair de rendimento ano passado foi quando ele perdeu a primeira vez, quando ele perdeu exatamente o clássico para o Flamengo. E vai ter esse encontro já no próximo final de semana, né? O Botafogo recebendo o Fortaleza. O que eu estava querendo até dizer antes, Fred... Só um ajuste aqui, tá, Minhoca? O Botafogo 11-13, tá? O Botafogo tem um jogo a mais. Vou fazer aqui agora na tela esse ajuste. São 24 jogos. O Botafogo é invertido com o Palmeiras, não com o Fortaleza. Fortaleza faltou o joguinho do Inter. Que era uma coisa que eu até ia citar. A vitória hoje ela é tão importante porque essa sequência que você colocou aí, que é Botafogo, Atlético Paranaense e Bahia, não sabemos ainda quando a CBF vai colocar o jogo do Inter. Há um espaço para ser colocado no dia 11, por exemplo, de setembro, que é a Copa do Brasil. Nem Fortaleza e nem Inter podem jogar. Então, Fortaleza pode ir agora para uma sequência de 3 jogos fora de casa, contra Botafogo, Inter e Atlético Paranaense. E aí é onde o Fortaleza vai ter que, até de maneira mais espaçada, porque eu acho que possivelmente o jogo do Bahia é o jogo que envolve entre os 2 duelos contra o Corinthians pela Sul-Americana. Então, se for imaginar um Fortaleza tirando um pouco do foco, seria no jogo contra o Bahia. Esses jogos fora de casa, por isso que eu estava citando, a vitória é importante com esse empate do Botafogo você vai ter um cenário a seu favor, você vai jogar com mais tranquilidade no Rio de Janeiro. Não estou dizendo que vai ser fácil, estou dizendo que você não vai ter um peso tão grande, até mesmo para uma derrota. Porque se o Fortaleza perde para o Botafogo, ele ainda tem um jogo do Inter, para ainda depender só de si. Por isso que o pessoal estava citando aqui no chat. O Fortaleza só depende de si. Mesmo perdendo para o Botafogo, o Fortaleza ainda depende só de si. E, que eu acho que esse seria o melhor cenário para o Fortaleza, né? Tentar trabalhar de não perder para o Botafogo. Trazer um empate. Por isso que eu estava citando os 3 jogos que ele ainda vai ter de confronto direto. Porque a gente já teve Flamengo e Botafogo nesse retorno. Já teve, eu acho que Palmeiras e Botafogo também. Eu acho, se eu não me engano, já teve. E já teve Flamengo e Palmeiras. Ou seja, dos 4, o Fortaleza ainda não enfrentou esses 3. E o Fortaleza vai ter fora o Botafogo, vai ter fora o Palmeiras e vai ter o Flamengo em casa já na reta final do campeonato. Por isso que eu acho que, assim, esses jogos onde o Fortaleza vai enfrentar esses 3, ele precisa ter a gordura. Ele é que tem a gordura, entendeu? Porque ele tendo a gordura contra o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras, ele pode se dar o direito de jogar mais tranquilo. Não estou dizendo desfocado, jogar mais tranquilo, sem a pressão que, digamos que o Botafogo tivesse na liderança hoje. Se o Botafogo vence o Fortaleza no próximo sábado, aí já abre uma... Minhoca, Botafogo e Palmeiras teve não, tá? Teve não, né? Porque... Não, foi 17ª rodada. Tô confundindo então com a reta final. Aliás, vai ser reta final pesado, porque se não me engano, Fortaleza e Flamengo também é no finalzinho de turno, assim. Então, podemos ter aí equipes brigando fortemente pelo título. Então, eu acho que o Fortaleza é importante levar para cada duelo desse sem nenhuma pressão que uma derrota seja desastrosa no momento. Claro que se perder no próximo sábado, perde a liderança. Mas é muito bom saber que Fortaleza joga pelo empate e que o Botafogo vai ter o desespero de atacar, que vai dar espaços para o Fortaleza, da maneira como o Fortaleza gosta de jogar. Então, acho que é importante ele sempre ter, nesses confrontos, essa possibilidade. Quando jogar contra o Palmeiras fora, saber que o Palmeiras vai ter que se lançar para o ataque, entendeu? E jogar na base do contra-ataque. O Flamengo é a mesma coisa aqui. Então, acho que é muito importante o Fortaleza. Acho que essa rodada, até mais importante do que a anterior, que eu até tinha falado aqui no Raio X, que eu acho que a primeira colocação poderia ser um peso para o Fortaleza do jogo contra o Corinthians. E agora é diferente. Você ir para o Rio de Janeiro sabendo que o empate é seu,
para mim, um momento ideal assim, para o Fortaleza de ter essa liderança. A liderança exatamente nessa rodada, eu acho que foi determinante. É isso, inclusive, Minhoca, a gente falou no trecho desse mesmo programa dedicado ao jogo, né, do Fortaleza, a gente falou exatamente que se for 3-0 pro Botafogo, sabe qual é o problema? Nenhum. Se for 3-0 Botafogo, dá entrevista lá dizendo que o Botafogo foi melhor, que o Fortaleza vai trabalhar e pronto. E volta. E vai concentrado para enfrentar o Atlético Paranaense. Porque só vale 3 pontos. Só vale 3 pontos. E o Fortaleza pode perder um confronto direto pro Botafogo. Não é perder um confronto direto que vai definir o campeonato. Isso. Talvez, veja só, talvez se venda isso ao longo da semana. E, sobretudo, se o Botafogo vencer bem o Fortaleza, esse discurso vai se tornar o discurso dominante. Tá vendo que a diferença é muito grande? Na hora da verdade, no frente a frente, o Botafogo prevaleceu. E a gente estava debatendo um pouco isso, Minhoca, também na parte anterior. O Botafogo, talvez ele seja mais capaz de fazer um grande jogo do que o Fortaleza. Talvez, se esse campeonato fosse decidido agora no mata-mata, Botafogo e Fortaleza, eu acho que o Botafogo era favorito. O Botafogo, quando joga bem, joga muito bem. Joga muito bem. O Fortaleza. Teto é mais alto, né? Podemos dizer o assim. teto é mais alto. E o Fortaleza é mais letal. O Fortaleza é muito letal. Mas muitas vezes, como hoje, se vê em risco dentro das partidas. Mais até do que o Botafogo, que enfrentou o Palmeiras, por exemplo. Claro que teve aquele apagão no final, muito característico da história do clube. Mas, e até do drama do ano passado. Surreal o que aconteceu na reta final do jogo de quarta-feira. Né? Eu nem acho, inclusive, eu discordo de quem diz que o Botafogo exorcizou o fantasma. Para mim, aquele fantasma foi multiplicado, porque o time viveu o drama de novo e não conseguiu conter o drama de novo. Mas o campeonato não vai ser decidido agora com 14 rodadas do Botafogo enfrentando Fortaleza. Vai ser decidido precisando tirar 2, 3 jogadores. Vai ser decidido quando for pegar ali o Atlético Paranaense. E aí, pô, você em 2, você em 3. Quem é que se sente mais? Porque é o que eu falei também na parte anterior do programa e repito aqui. Eu não estou falando de elenco mais qualificado tecnicamente ou de elenco mais caro. Mas para mim, em termos de profundidade de elenco, o do Fortaleza hoje não está abaixo do Flamengo e do Palmeiras e está acima do Botafogo, em relação à profundidade de elenco. O que é que eu quero dizer com profundidade? Vou explicar de novo para quem não viu a parte anterior do programa. Profundidade é, hoje eu estou sem 3. Meus 3 reservas entram e minha máquina, meu amigo, flui do mesmo jeito. Não importa se esse meu reserva não teria vaga no Palmeiras, e Minhoca trouxe um exemplo muito, muito preciso de Breno Lopes. Não importa se não teria vaga. Não é o Palmeiras, é o Fortaleza. E no Fortaleza ele entra e consegue fazer com que o sistema, com que a máquina de Vojvoda trabalhe normalmente. Então, em relação à profundidade de elenco... Até porque, Fred, a gente nem sabe quem são os 11 exatamente. titulares do Fortaleza, né? Não tem nem Exatamente. é difícil até de cravar isso. E é o que eu Já falei por isso no que tweetada. Os 3 melhores jogadores do Fortaleza serão mais facilmente substituídos do que os 3 melhores jogadores do Botafogo. Perfeito. E aí, é por isso que eu falei no Twitter, eu escrevi no Twitter quando acabou o jogo. O Fortaleza, ele tem, hoje, desses 4 times, para mim, a melhor profundidade. O melhor rodízio de jogadores. O Fortaleza, para mim, é o que melhor gira seu elenco. Sem sobressaltos. Poderia ser o Flamengo, mas não é. Poderia ser o Flamengo. No papel é, mas na prática não é. O Flamengo sente. Agora já foi lá, já contratou, já reforça. Tem poder financeiro para tentar reverter esse cenário. O Fortaleza também é o melhor mandante dos 4. É o mais seguro, é o que vence os jogos com mais segurança em casa. E o Fortaleza também é o maior trabalho mais sólido de um treinador dos 4.
junto com o do Palmeiras. Não tem jogo que esse time do Fortaleza vá sentir, pô. Tem alguma chance do Fortaleza sentir esse jogo de sábado? Nenhum. Ele pode perder o jogo. É. Mas sentir? É. Ter um apagão emocional? Pode, Duvido eu acho que muito. o único cenário que pode, de fato, deixar um jogo. Assim, eu já acho que o Botafogo é favorito. Não é claramente um favorito. É um favorito. Joga em casa e tudo mais. É um favorito. Mas um cenário que é o que aconteceu com o Fortaleza no jogo do Vasco, por exemplo. Hércules expulso, jogador a menos, e aí se torna um jogo mais difícil. Mas com os 11, Fortaleza tendo uma semana de preparação para enfrentar o Botafogo. O Botafogo também terá, né? E o Botafogo também terá. E aí um detalhe que eu acabei esquecendo de citar. Eu citei que o Fortaleza deve enfrentar o Bahia, talvez focado ali na Sul-Americana. O mesmo vale, o Botafogo vai estar também envolvido com os jogos da Libertadores. Sim. Então, o clássico contra o Fluminense, quer dizer, contra o Flamengo ele foi com força máxima. Contra o Flamengo ele foi de força máxima. Já nesse duelo aí, lembrando que ele pega o São Paulo, o primeiro jogo é no Rio, e o jogo da volta é em São Paulo. Então, esse jogo do Fluminense pode ser que ele dê uma poupada aí. O Flamengo, por exemplo, vai ter também um duelo contra o Peñarol, e o jogo dele é contra o Grêmio lá, no Sul. Então, é outro cenário. O Palmeiras não vai ter isso, né? O Palmeiras é a única equipe que está com dedicação exclusiva com a Série A. Isso. E a goleada de ontem a gente viu que... A resposta forte, o Palmeiras a gente sabe do que é capaz, né? Eu só acho que o Palmeiras, que ainda vai precisar melhorar mais esse brasileiro para realmente... Porque assim, o Palmeiras vai brigar para título. São jogos fora de casa. Os jogos fora de casa do Palmeiras é que ainda me dá uma insegurança. E ele vai ter mais jogos fora do que dentro de casa até o final do campeonato. Minhoca já passou por esses 3 próximos jogos, e eu acho que esses 3 próximos jogos eles são muito determinantes, porque eles vão equalizar um pouco, ou vão equalizar bastante, a relação dos jogos dentro e fora, sobretudo de Botafogo e Fortaleza, tá? E além de ter o confronto direto. O Botafogo pega Fortaleza em casa, Corinthians em casa, Fluminense no Rio. E ainda faz o jogo de ida da Libertadores como mandante, como o Minhoca acabou de trazer aqui, né? Então, o quê? 4 jogos em casa. E 4 jogos em casa, Janeiro, exatamente. Né? 4 jogos no Rio de Janeiro. Isso, e eu vou até olhar aqui, saber se no jogo seguinte, depois do Fluminense, ele seria mandante. E é contra o Grêmio. Ou seja, 6 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Porque vai ter o jogo para São Paulo, né? Depois do Fluminense é o São Paulo lá em São Paulo. É o segundo jogo de São Paulo. É o jogo da volta. Isso, então ok, são 5, né? Mas dentro do brasileiro ele também demora muito a sair do Rio de Janeiro. E a única viagem dele vai ser para São Paulo, que é nada. É uma ponte aérea de 1 hora. Ou seja, o Botafogo vai ter um período muito grande agora de treino e jogo dentro de casa. Treino e jogo dentro de casa. Treino e jogo dentro de casa. Tá? Vini tá falando de data FIFA no meio. Tem data FIFA no meio. Tem data FIFA já é... Essa próximo semana que vem é a próxima. Acontece a rodada, tem a pausa. Por isso que eu acho que assim, o Fortaleza tem uma sequência pesada nesse momento, que envolve muito jogo fora de casa, jogos difíceis, né? Botafogo, Atlético Paranaense, possivelmente o Inter. Mas eu acho que talvez a melhor oportunidade para enfrentar o Inter seja agora. O Inter é uma equipe que, enfim, está somando pontos dentro de casa, mas é uma equipe que é possível hoje, né? Tem problemas sérios. Totalmente. O Inter hoje está bem estável nesse momento. Então, melhorando um pouco, dando sinais de recuperação, mas talvez o melhor momento para enfrentar o Inter fosse semana passada. Semana retrasada, né? Mas começa a dar alguns... Venceu 2 dos últimos 3 jogos, né? Então deu uma Exatamente. recuperada. Flamengo e Palmeiras, né? Tem tabelas, assim como a do Fortaleza, imediatas, com apenas um jogo em casa, tá? No caso do Flamengo é até um clássico. Agora, para mim, mais até do que o Flamengo, o Palmeiras vai ser muito determinante aí. Se o Palmeiras conseguir bater Atlético Paranaense, formar uma sequência forte, aí volta com força para a briga, tá? Volta com força para a briga. Porque hoje ele está 4 pontos atrás e um jogo a mais, né? Atrás do Fortaleza, tem uma distância aí. Porque quando a gente fala do Fortaleza aí nessa sequência positiva,
o Palmeiras é capaz de fazer isso. O Palmeiras fez isso isso. ano passado contra o Botafogo, né? Fez isso Exatamente, em tantas outras edições de pontos corridos que também estava ali. Ah, não, esse ano não é para o Palmeiras, quando vai ver sequência. Essa goleada de ontem, eu falei, isso é o que é onde o Fortaleza tem que ter mais cuidado. Porque é o tipo do time que agora vai dar o máximo. Eu acho que o Palmeiras até vive nessas temporadas de brasileiro. Essa situação é mais delicada, até porque o Abel também pela a coletiva de ontem e tudo mais, mas eu acho que ele tem uma tabela, digamos ali para uns 7 pontos, eu acho, sabe? Nesses próximos 3 jogos. E aí é onde mora o perigo. Dos times que estão na tela aí, acho que a tabela mais acessível é a do Palmeiras. Porque é o Atlético Paranaense, não vai estar focando com nada, não. Ah, não, Atlético Paranaense. Copa do Brasil. Se bem que depois é pausa, né? Mas. Depois é pausa. Joga a Copa do Brasil e vai tranquilo. Dentro de casa, vai força máxima. Mas talvez mesmo assim. E mesmo assim é difícil, né? O desempenho do Atlético Paranaense na Arena da Baixada não tem sido tão bom quanto em anos anteriores. A Juventude ganhou lá. Indo para os dados que estão ali abaixo no quadro, é bem expressivo, tá? Dos times que lideravam a Série A na 24ª rodada, só 2 não foram campeões. Tá? Ou seja, 16 foram campeões e 2 não foram. 88% dos times que eram líderes na 24ª rodada foram campeões brasileiros. As exceções são o Palmeiras, de 2009, que tinha 44 pontos, e apenas 1 de diferença em relação ao segundo colocado, e o Botafogo do ano passado, que vai aparecer agora daqui para frente em todas as estatísticas, porque é uma exceção, né, a virada que o Fortaleza, que o Botafogo levou ano passado, né, implodiu ali na reta final, tinha 51 pontos e 7 de vantagem para o segundo colocado e conseguiu não ser campeão. Detalhe, se por um acaso o Fortaleza ganha o jogo a menos que tem, o Fortaleza teria hoje 51 pontos, que é a mesma campanha que o Botafogo tinha no passado. Olha o tamanho da campanha do Fortaleza, tá? Essa vitória, se acontecer contra o Inter, é porque eu sempre olho, claro que eu olho para o Botafogo, mas eu olho muito mais para o Flamengo e Palmeiras. Que são times que têm esse potencial de meter uma sequência pesada, assim. Faltam 8 rodadas, vão ganhar 6, empatar 1 e perder outra, sabe? Assim, é algo desse tipo. E eu acho que o Fortaleza tem que trabalhar nesse cenário. Porque, e aí uma coisa que eu falei no raio-x da segunda-feira, na minha opinião, quem bater mais perto de 60 ou bater 60 ou mais na 30ª rodada, faltando 8 jogos, tá com boas chances de título. Claro, você pode ter mais do que uma equipe, mas você bater 60, você precisando fazer ali metade dos pontos, 13 ou até 15 pontos dos 24 que você vai disputar, assim, eu acho que assim, claro, pode acontecer. Teve um ano que foi Flamengo e Santos, né? Foi o ano lá do Jorge Jesus e do Sampaoli, né? Foi a maior pontuação de segundo colocado. A pontuação do Santos foi muito alta, que era para título fácil, mas o Flamengo fez 90. Campeão em vários campeonatos, né? O Flamengo foi campeão com 90 e tal. Mas aí vai depender muito do andamento ali, do quem está na frente, quem consegue manter. E uma coisa que eu falei na segunda-feira, Fortaleza, de todos, é o único que vai ter nas 8 rodadas finais 5 jogos fora e 3 em casa. Todos os outros vão ter 4 em casa e 4 fora. 4 em casa e 4 fora. O Fortaleza vai ter esse 3-5 aí, né? 3 em casa e 5 fora. Tirando a dúvida aqui de Reidson Mesquita no chat, ele está perguntando o que são esses números do lado das casinhas. É a relação jogos em casa, jogos fora, né? O Fortaleza tem 13 em casa, 10 fora, o Botafogo 11 e 13, Flamengo 12 e 11 e Palmeiras 13 11, tá? Temos um superchat de Davi pedindo para Minhoca cantar, Minhoca. Tem condição aí, Minhoca? Vai no cavalinho. Essa é a canção aí, né? Que o elenco abraçou, né? Eu vi essa música pela primeira vez ontem. Veja só, se esse superchat chegasse ontem, eu não entenderia nada sobre essa música. Mas eu estava numa festa ontem à noite que na vida, mandaram fazer uma fila. Na vida, pessoas. Que dia que você foi? Eu não fui pro cavalinho, eu fiquei assistindo as pessoas no cavalinho, na vida inteira. Talvez eu já tenha escutado antes. Talvez. Eu nunca ouvi. Canta aí, Ravel, pra eu lembrar o ritmo. Não, eu não vou. Não dá pra mim. Arthur é jovem, Arthur sabe. Arthur, Eu já ouvi essa música
uns 10 anos atrás. Então é isso, ela 2015, voltou. por Então aí. talvez é exatamente. Ela Isso, voltou, foi? exatamente. É porque ela voltou agora, remixada. foi regravada agora. então foi talvez pra eu pegar aqui no lembrasse. Sudeste. Sério? Talvez eu Aí- lembrasse. Nunca ouvi falar dessa. Pedro, eu acho que se a gente usar 3 segundos ou 5 segundos de vai no cavalinho, o YouTube não derruba a gente, não. Eita. Rapaz. 3 segundos, Mas pô. assim- 3 segundos. Só pra lembrar o ritmo aqui. O risco é alto, é alto. 3 segundos, 5 Sei lá. segundos. Não, eu não sou especialista não, mas eu acho que o risco é razoável. Acho que só são 15 segundos aí. Você pode usar um trechinho da música. Quem pode pegar a letra da música e tentar. Não, mas a letra vai no cavalinho, pô. É só isso. Começa dizendo, essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Olha Ela aí, tá A quem declamando aí, não vale não, Arthur. Olha aí, Canta quem aí, tá conhece? velho. pensando que eu Olha aí sou quem seu conhece. cavalinho. Aí depois o resto é só isso. Vai no Ela pirou de cavalinho, vez. vai. É isso. Ó, Ou o Celso tá seja, liberando aqui, viu? É mais uma música obscena da música brasileira. Que é isso? Não. Pô. Vai no cavalinho para uma mulher que tá maluca é o quê? Tu acha que a mulher vai lá cavalgar? Não, exatamente. É perturbado do apenas juízo, vai lá. retratando o Pega uma brasileiro cela que aí e vive vai no sair campo. cavalgando. Retratando o brasileiro que vive no campo. É apenas isso. Eu acho que não. Quer dizer que essa é a canção que tá levando o Fortaleza à liderança brasileira. Olha aí, ó. Um playzinho, Paulo passar na próxima ali. fase da Libertadores, você canta, Minhoca? Pra gente. Como é? Se os dois forem para a Libertadores, Se o São Paulo Então. passar a próxima fase aí. você nos Dá o brinda play, de dá o alguma play. forma. Dá o Chegar play lá, rapidinho. chegar na final do campo. Mas eu acho que a gente vai cair nas quartas. Tem que adiantar pra parte do cavalinho, né? Novas features que chegam como um headshot para Vai do cavalinho, vai. Essa daí, inclusive, é uma versão diferente já, né? Essa pegada. É, a versão. É, Não, a versão originária é essa aí, Arthur. Essa é swingueira. tá. Essa é Essa aí. swingueira. Entendi. É que quando chegou aqui, já chegou, assim, aqui, Campina Grande, na época onde eu morava, né? Já chegou uma pegada forró. Já tinha chegado como música de forró. Então é isso. De cavalinho, eu vou aproveitar pra gente. Só faltando na tela, falta aquele último dado ali, que até Davi perguntou: não tá errado, não. Não, eu coloquei 48 pontos ou menos mesmo pro Fortaleza. 9 times foram campeões, tendo 48 pontos ou menos, tá? Mas, obviamente, para ser campeão, acaba sendo uma distorção positiva, né? Detalhe. Com os 48 pontos do Fortaleza, em 23 rodadas, que eu dou os 23, nenhum time foi campeão. Foram 2 vice-campeonatos, tá? Aquela distorção, né? Que sempre aparece. Por isso que eu não trouxe com destaque. E o Deixa eu Botafogo só fazer sempre um- aparece ali, né? Com a mais e não foi também. Arthur, vai fazer um fazer sobre comentário. algum gráfico aqui, porque eu posso aproveitar e ir pro Power BI. Não, ia ser sobre o Fortaleza. Então, Vamos vou ver indo se pro vai Power ter BI também. enquanto você segue o comentário. Boa, fechado. No programa passado aqui, né, você até perguntou ali para Pacini uma visão de quem está de fora do Nordeste e de quanto o Fortaleza é visto como realmente uma equipe postulante ao título, né? E Pacini até falou que, pelo que ele conversa ali com outros torcedores do Botafogo, a minoria, né, que considera realmente o Fortaleza um grande rival do Botafogo nessa disputa. Seria muito mais Flamengo e Palmeiras. Hoje eu fui pro jogo no Morumbi, de São Paulo e Vitória, que a gente vai até analisar depois, com alguns amigos, torcedores do São Paulo, e eu comentei com eles, né, sobre o Fortaleza. Eles estavam até comentando sobre o Fortaleza, porque hoje foi Fortaleza e Corinthians, né? Então estavam na torcida ali pro Fortaleza vencer, complicar o Corinthians e tudo mais. O bom São Paulino falou sobre isso. Exato. E aí, quando eu falei assim, pô, e esse Fortaleza, se vencer hoje vai ser líder isolado, né? Porque o Botafogo estava empatando e tal. E eu disse assim, pô, não tem como não dizer que esse time tá brigando pelo título. E aí eles disseram, claro que não tem como não dizer, assim, o Fortaleza, eles dizendo, tá? Diz assim, o Fortaleza ano passado estava brigando pelo título de Sul-Americana, quase foi campeão. O Fortaleza colocou 4-1 no Boca Juniors. O Fortaleza tá numa sequência aí, ganhou do Flamengo fora de casa, ganhou do Palmeiras, goleou o Palmeiras lá no Gol do Maria Cruzeiro. Castelão. Então, assim, são muitos pontos fortes, né, desse Fortaleza, pegando só um recorte ali do final do ano passado para cá, que eu
que eu achei interessante assim essa resposta deles, né? Para você ver que uma galera que não tá ligada ao futebol do Fortaleza, não tá talvez até acompanhando tão de perto, mas que chega muito facilmente nessas notícias do desempenho do Fortaleza, os resultados que vêm acontecendo, e ninguém tá, pelo menos ao que parece, olhando assim como, ah não, daqui a 2 rodadas vai perder, vai estar fora e não vai disputar, sabe? A sensação que eu tenho é que tá todo Arthur, mundo ó, realmente respeitando a presença do Fortaleza ali nessa pegar disputa. só um detalhe aí, só um detalhe. O Fortaleza, há 5 rodadas atrás, ele ia enfrentar o Cruzeiro fora de casa, um ponto na frente. Esse mesmo cenário do Botafogo. Tipo, ó, um ponto na frente, um empate lá, tá de bom tamanho. Olhando ali para G4, bom tamanho. Fortaleza, além de ter ganhado aquele jogo, ganhou mais 3, e o Cruzeiro somou 2 pontos depois. Ele já abriu 11 pontos para o Cruzeiro. A gente estava de 4 rodadas atrás. Fortaleza estava 1 ponto só na frente. Fortaleza abriu 11 para o Cruzeiro, que é hoje o 7º colocado. Assim, é gigantesco, assim. Eu vou colocar aqui algumas curiosidades a mais, tá? Como a classificação dos mandantes, tá? O Fortaleza é é o time de melhor aproveitamento em casa, com 85%. 10 vitórias e 3 empates, tá? Destaque para a defesa aí, né? Isso. 6 golzinhos sofridos em 13 jogos. 6. Quando eu falei há pouco, alguns pontos do Fortaleza em comparação com o Botafogo, Flamengo e Palmeiras. É o melhor mandante deles, tá? É o melhor mandante. O Palmeiras tem 72, o Flamengo 72 e o Botafogo 76% dentro de casa, tá? E o Fortaleza, nesse momento, Fred, já se tornou o melhor mandante, inclusive em aproveitamento, né? Que o Cruzeiro era, em Isso. determinado momento, melhor do que o Fortaleza em aproveitamento. Hoje o Fortaleza já está acima até É. nesse aspecto. E aí, para trazer como visitante agora, tá? A classificação como visitante. Aí a gente tem o Botafogo como melhor visitante, Flamengo, Palmeiras e Fortaleza ali, né, completando a lista. O Fortaleza, inclusive, acima do Palmeiras, tá? Se a gente for aqui para aproveitamento, você tem Botafogo, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras, os 4 principais times do campeonato, nas 4 primeiras posições como visitantes, tá? Minhoca, quer passar por mais alguma coisa aqui do Power BI relacionado ao Fortaleza? Eu queria só ver quantas equipes fizeram 48 pontos a mais assim, na história dos pontos corridos, até também para mostrar que já era mais do que o dobro de pontos, né? É. Não, pô, naquela lá de campanhas semelhantes. Campanhas semelhantes, né? Bota, sei lá, Ah, você 48. quer pro mais também, né? Exato. Que é para saber, eu acho que são tão poucas equipes que conseguiram manter essa campanha. Certo. 48, 60, bota aí, sei lá, com 23 Vamos jogos. para 100. 12 times, né? 12 times, Isso com Seria o 23 jogos, tá? É. São Paulo, Fluminense, Cruzeiro 2 vezes, Corinthians, todos esses terminaram em primeiro, né? Apenas os 2 que tinham 48, aquela distorção, né? Grêmio e Atlético Mineiro não foram campeões, tá? E o Botafogo com 51 também não. Se a gente colocar 24 rodadas e dar a vitória sobre o Inter, seria 51 pontos em 24 rodadas. Seriam 10 times, né, que já fizeram isso ou acima. Tá? E esse é o cenário, né? Dos 10, 8 foram campeões, um foi vice, o Botafogo do ano passado, que agora vai distorcer todas as estatísticas que aparecerem por conta da perda de força ali do Botafogo do ano passado. Fazer uma pergunta para Ravel e para Arthur, eu e Minhoca, a gente já debateu isso para fechar o Fortaleza. O Fortaleza, opção A, é favorito ao título. Opção B, está no mesmo degrau de Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Ou opção C, ainda está um pouco abaixo dos 3 outros candidatos ao título. Ravel e Arthur.
Bom, para mim, o Fortaleza é favorito ao título. Eu acho que por tudo que você falou, Fred, na análise, e sobretudo essa característica que o time tem, a montagem do elenco, o encaixe que o treinador conseguiu fazer com que o time não sinta tanto a ausência de jogadores, ainda que sejam importantes, faz com que o Fortaleza esteja muito preparado para jogar o Campeonato Brasileiro. Essa característica de continuidade de performance do elenco, independente de quais sejam as peças, para mim coloca o Fortaleza ligeiramente acima das equipes que estão concorrendo com eles ali. Então eu colocaria sim o Fortaleza como ligeiramente favorito e o Botafogo como o principal rival, apesar de considerar que o Palmeiras tende a ter uma curva de O ascensão. Palmeiras vai dar agora, essa resposta como pra única gente nas prioridade. próximas Vai dar rodadas. essa Ele vai dar essa resposta, resposta. isso. Vai dar a resposta, mas eu acho que ainda assim o Fortaleza, para mim, hoje é o principal favorito a ganhar o campeonato. Arthur, Eu iria na opção B, Fred. Eu acho é a que o minha. Fortaleza. Eu acho muito cedo ainda, por mais que já tenha saído, já tinha rolado tanta coisa no campeonato, e por mais que o Fortaleza seja tão sólido, para a gente cravar ele aqui como grande favorito a ser campeão. Eu coloco ele em pé de igualdade ali com os postulantes, o que já é um feito gigantesco, tá? Para não ficar parecendo assim que tá querendo diminuir o que o Fortaleza tá falando. Mas, Fazendo, de e forma detalhe, alguma. ao colocar o Fortaleza em pé de igualdade, você não coloca nenhum na frente dele. Exato. Eu não consigo achar que Flamengo, Botafogo ou Palmeiras estão. É como eu falei, 1 milímetro na frente dele. Pra mim, não estão. Ele Não pode tão, até não estar. Ele pode até não estar. Né? Essa distorção dos jogos em casa e fora pesa um pouquinho nessa conta. Principalmente Pesa no um pouquinho. Botafogo, né? Que é o que Isso. tem o contrário, né? Quase que o Exatamente. contrário, né? Quase o contrário. Só não tem o contrário porque não tem o jogo do Inter jogado. Né? Isso. Não tem isso. Também tem um ponto, Fred, que eu acho que a próxima vez que a gente fizer a análise aqui vai ser melhor, porque a gente ainda tem uma semana de janela. Em uma semana de janela pode acontecer muita coisa. Quando a gente está falando de Flamengo, de Botafogo, de Palmeiras, que tem dinheiro para isso. O Flamengo é o que Então, parece mais inquieto, né? isso, exatamente. Nessa Principalmente semana. o Flamengo. Porque o Flamengo, assim, da última vez que a gente analisou para cá, tem Michael, que, por exemplo, já estreou marcando gols E e já fez tá gol, né? rolando. Exatamente. E tá rolando várias especulações aí do Flamengo, né? Jogadores aí que ele pode contratar. Então, eu acho que esperar fechar a janela também é algo importante nessa análise. Porque aqui a gente não está falando de esperar fechar a janela com equipes do Z4 que tem pouco investimento. A gente está falando de equipes que tem um Flamengo e Botafogo que parece que tem um cheque infinito, assim, para passar e quem quiser contratar. A sensação que dá é essa. Então, fica difícil analisar. Então, por isso também eu não consigo. Eu acho que o Fortaleza, como você bem falou, não está atrás de ninguém. Ele pode estar atrás de alguém em algum aspecto. Do tipo, essa análise que a gente tem da tabela, né? De ter menos jogos em casa a fazer. Só que, por outro aspecto, é uma equipe que passa mais confiança, como você falou, quando roda o elenco. É uma equipe que vai estar mais focada no Campeonato Brasileiro do que o Flamengo, que tem duas competições dividindo a atenção. Então, no balanço geral, eu vejo ali eles bem próximos nessa disputa. O Palmeiras, por exemplo, tendo a vantagem de ser o único que tem só o Campeonato Brasileiro. Então, eu vejo eles num pé de igualdade ali, mais ou menos com 25%, vamos dizer, de chance. Obviamente Mas que não é vocês isso, mas assim, mudariam. sendo mais Vocês generalista. mudariam da B para A se o Fortaleza vencer o Botafogo? Ou manteriam na B? Se Flamengo e Palmeiras se complicarem na rodada, Aí eu mudaria. eu mudaria. Aí eu mudaria. Qualquer vantagenzinha a mais que veja só. É isso Que o a gordura Fortaleza que eu botar falei. mais uma vantagenzinha no Flamengo, que tem o mesmo número de jogos dele. 4 pontos pro Flamengo é nada, a gente sabe, com 24 jogos. Se ele colocar 7 pontos pro Flamengo, 6 pontos pro Flamengo, fica chato. E o jogo é em chato, Fortaleza, tá? Isso. O jogo é em Fortaleza e Flamengo. O Palmeiras joga em São Paulo. Eu E diria, Rafael, possivelmente. se o Fortaleza ganha do Botafogo e ganha do Inter, o jogo atrasado, eu já mudaria para Aí o A. total. Porque Aí já total. já é muito mais significativo. Além da margem, você ganhar do que está logo atrás de você, fora de casa, e aí eu acho que se torna indiscutível. Esse Aí ponto. total. Aí total. Davi aponta algo que é importante. Ele falou: essa tela mostra o quanto Palmeiras e Flamengo são traiçoeiros. O Fla de 2020 e o Palmeiras de 2023 nem aparecem aí e foram campeões. Vamos mostrar onde as crianças estavam nesse momento do campeonato, tá?
2020. É Flamengo e Palmeiras e o Atlético Mineiro que apareceu de intruso ali. A criança tinha 45 pontos. O Flamengo em 2020 estava 5 atrás do São Paulo, tá? E tirou esses 5 pontos, tá? E muita gente dizia que o São Paulo estava com a taça na mão. E tinha até a diferença maior. Esse é o Chegou São até Paulo e diferença- Fernando Diniz, né? São Paulo Oi. Diniz, exatamente. Quando cai na Copa do Brasil, na semifinal pro Grêmio, aí desanda total. Chama, E aqui chama 2023, Tietchan de perninha, e aí vai-se embora. Isso. E aqui em 2023, a gente já falou várias vezes, né? Tava aqui 7 pontinhos o Palmeiras atrás do Botafogo e foi buscar, tá?